história, Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Abra sua Bíblia, a carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Estaremos lendo a palavra. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenha contemplado minhas obras. Versículo 10 diz assim: e por esse motivo me indignei contra essa nação e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. No versículo 13 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim, a fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? No versículo 18 diz assim: e a quem jurou que jamais haveria de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhe foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Amém? Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando lemos a palavra do Senhor, nós somos edificados, nós somos fortalecidos e nós nos sentimos sustentados por essa poderosa palavra. A carta aos Hebreus, ela foi enviada para declarar para aquele povo e trazer aquele povo ao entendimento, aleluia, que já não era mais a lei, mas era Cristo. E a lei mantinha um homem escravo no pecado. O homem não conseguia de maneira alguma cumprir as leis por completa, então o homem sempre caía e sempre estava preso ao pecado. Jesus Cristo veio e no Calvário ele consumou, ele concluiu a obra. Então Cristo, ele é superior aos anjos e aos profetas. No capítulo 1 e no capítulo 2 da carta aos Hebreus, revela isso através da palavra, que Cristo é superior aos anjos e superior aos profetas. Do capítulo 3 ao capítulo 4 revela que Cristo é superior a Moisés. Cristo é maior do que Moisés, do que as leis de Moisés. Cristo é maior. Aleluia. E nesse capítulo 3 nós entendemos aqui, dentro desta narrativa,
aleluia, do escritor dessa carta aos irmãos hebreus, que eles precisavam entender o motivo, o porquê que aquele povo que saiu da terra do Egito não adentrou a terra prometida e nem acessaram ao descanso aquilo que Deus havia prometido. A Bíblia relata e conta que aquele povo viveu durante 400 anos ali no Egito. Nós entendemos que o Senhor já havia revelado, já havia falado com Abraão do que iria acontecer com as gerações posteriores, com parte da sua descendência, o que eles viveriam. Eles ficariam no Egito e ali iam ser submetidos a um período de escravidão, de sofrimento, de dor. E ali eles ficaram 400 anos. E a Bíblia fala que após o término desse tempo, do cumprimento de todo esse sofrimento, Deus agora prepara Moisés e levanta Moisés para Moisés ser um tipo de intercessor. Ele seria o libertador que tiraria aquele povo ali da escravidão e levaria eles para possuir a terra prometida. E ele era o vínculo, entre Deus ali e o povo de Israel. Porque Deus falava com Moisés e Moisés transmitia ao povo a vontade de Deus. Então, por causa disso, aquele povo ouvia de Moisés aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor, aleluia, mostrou e declarou qual seria a sua vontade. O povo de Israel, quando eles vão para o deserto, eles deveriam passar pelo deserto para chegar até a terra prometida. E o deserto deveria ser somente um período pequeno, não tão grande. Mas a Bíblia diz que esse período, quando eles saem do Egito, mesmo vendo as maravilhas que o Senhor havia feito, mesmo assim ainda eles duvidaram, mesmo assim ainda eles murmuraram. E nesses versículos que nós acabamos de ler, neste texto, revela exatamente o que aconteceu. Assim como proclama o Espírito Santo: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçai o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Durante o tempo da provação no deserto. O período que aquele povo está passando no deserto era justamente o momento em que Deus iria se revelar e eles seriam colocados à prova. Não pense que é diferente comigo e contigo nos dias atuais. Existem algumas situações que acontecem em nossas vidas que parecem um deserto. E o deserto é um local onde nós imaginamos que não há segurança. O deserto, o nome deserto já nos arremete ou nos faz lembrar de lugar seco, árido, onde não há segurança alimentar, onde não há como você ter cuidados pessoais. Então o deserto é um local onde você precisa se adaptar para você viver ali. Então o deserto, quando você está num deserto, você precisa aprender que esse deserto é para você aprender a depender de Deus. Então, para aquele povo, Deus leva aquele povo, aleluia, na intenção de levá-los à terra prometida, mas existe um período que eles precisavam passar pelo deserto. E aqui o escritor de Hebreus diz: o tempo da provação no deserto. O tempo da provação no deserto, aleluia, são os momentos mais difíceis que um cristão ele tem na sua vida. O tempo da provação no deserto são os períodos na vida do cristão que mais ele deseja e pensa, muitas das vezes, até mesmo em parar. Mas parar no deserto é sinal de morte. Olhar para trás e tentar voltar é sinal de que você está perdido. E o que acontece agora com aquele povo é que, mesmo estando debaixo da mão de Deus, na proteção de Deus, a Bíblia declara e diz que durante o dia Deus enviava, aleluia, uma nuvem diante deles. Aquela nuvem servia justamente para facilitar a vida deles no deserto, para eles não sofrerem com o calor do sol. Se você sair em um dia ensolarado,
num local onde não há sombra, você vai ver que a temperatura é uma coisa. Mas de repente, quando vem uma nuvem, ela não está nem perto de você, está muito longe. Mas quando ela vem e passa pelo sol, você sente um refrescor. E a Bíblia fala que durante o dia Deus enviava uma nuvem. Imagina, irmãos, Deus estava cuidando deles no deserto, para eles não sofrerem com o calor e a insolação do deserto. E durante a noite Deus mandava uma coluna de fogo diante deles, porque no deserto o frio é intenso, chega a quase 0 graus. Aí você imagina, durante o dia Deus envia uma nuvem para poder facilitar ainda a vida deles, para que eles não sentissem o calor tão forte, sofresse tanto com a insolação. E durante a noite Deus manda uma coluna de fogo. Então Deus, quando nos leva ao deserto, não é para nós morrermos no deserto. Até no deserto Ele está cuidando de nós. Mas como nós estamos enxergando, como nós estamos vendo esse deserto que estamos vivendo? Porque na realidade nós ficamos tão ansiosos, ficamos tão preocupados em querer sair logo da situação, que nós nos esquecemos que mesmo na dificuldade, mesmo nesta situação difícil, a mão do Senhor está conosco lá, visivelmente. Porque o Senhor estava com aquele povo no deserto e era algo visível. Porque durante o dia Deus enviava a sua nuvem, e durante a noite Ele enviava uma coluna de fogo. Então o problema não é com Deus, o problema não foi Deus ter levado eles ao deserto, porque no deserto também não tem água, mas o Senhor fez, aleluia, a água sair da rocha para matar a sede deles. Então Deus estava sempre provando e mostrando para eles que Ele estava cuidando deles. Só que quando estamos ansiosos e quando temos o nosso coração obstinado, endurecido, nós não conseguimos enxergar os detalhes, a maneira que Deus cuida de nós e como que Ele tem cuidado de nós. Então nós reclamamos e nós não temos a sensibilidade, eu vou chamar de sensibilidade, de compreender que mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de escassez, mesmo em meio ao deserto, o Senhor está presente ao nosso lado, cuidando de nós nos detalhes. O grande problema para aquele povo, aleluia, não era só a questão do deserto, era o motivo por estar no deserto. E nós entendemos que no versículo 8 ele diz: não endureçai o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, provocando-me, ou me colocando à prova, me pondo à prova, ainda que durante 40 anos tinha contemplado minhas obras. Olha que coisa séria. Ele está dizendo assim, olha, eles viram, foi visível, contemplar quer dizer isso, eles viram, eles enxergaram as obras das minhas mãos, eles viram o que eu fiz, mas mesmo assim, eles insistiram em continuar rebeldes. Eles insistiam em me colocar à prova. Eles insistiam ainda em reclamar. Eles insistiam ainda em provocar minha ira. Então logo nós entendemos o que está acontecendo aqui. Deus, ele levanta Moisés para tirar aquele povo ali da escravidão e tira eles de um sistema de opressão e para levá-los e colocar eles num local onde Deus tinha preparado, terra boa, terra próspera. Só que as coisas não acontecem como nós queremos que aconteça. Existe um passo a passo que precisamos respeitar. Você pode visualizar agora, você pode ter uma visão antecipada do que você quer.
É mais ou menos o que aconteceu com eles. Deus ainda dá ordem e fala para Moisés: manda os líderes ir lá para observar a terra e ver como a terra é. O que Deus está dizendo? Eu quero que vocês tenham uma visão nítida do que eu tenho preparado. Eu quero que vocês vejam o que eu tenho preparado para vocês. E não só viram, como trouxeram testemunho daquela terra. Olha para o teu irmão e diga para o teu irmão: eles viram o testemunho. Porque a Bíblia fala, irmãos, que era 2 homens para carregar um cacho de uva. Você vai hoje em qualquer mercado, aí você compra um cacho de uva, você traz numa bolsa, o maior. E era 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas mesmo eles vendo, tendo a visão a olho nu e poder tocar na promessa, mesmo assim eles ainda duvidaram. Ainda houve grande parcela, que foi a maioria deles, que saíram daquela terra dizendo: não, tudo bem, tem uvas, está aqui a prova, nós estamos tocando, nós estamos vendo, tem promessa, só que também tem gigantes. E nós somos como gafanhotos na frente deles, somos pequenininhos. Tem promessa, mas como é que vai ser? É complicado, porque Deus já tinha acabado de arrancá-los das garras, das mãos de Faraó. O maior poder bélico que existia naquele tempo era de Faraó. Faraó era considerado um semideus, ou um tipo de divindade para aquele povo, de tão poderoso que aqueles homens eram naquele tempo. E Deus livra eles das garras de Faraó, faz eles atravessar o mar em terra seca. Eles estão vendo, estão enxergando, estão vendo tudo isso, e agora tocam também na promessa. Agora eles adentram a terra da promessa, olham e veem com os seus próprios olhos a promessa, mas quando sai de lá, sai reclamando da dificuldade que eles teriam que enfrentar para poder conquistar a promessa. E eu fico analisando, refletindo aquilo como o Senhor está, através da palavra, falando conosco: o tempo da aprovação. E o tempo da aprovação é justamente isso, quando você fica ansioso, que você, aleluia, está tão querendo que algo aconteça, aleluia, que você começa a tropeçar em si próprio, nas suas próprias decisões, escolhas. E você começa a fazer tudo errado, porque você quer adiantar as coisas, apressar as coisas. O tempo da aprovação na minha vida e na tua vida, eu quero te perguntar, minha irmã, eu quero te perguntar, meu irmão, qual é o tempo da aprovação que você está vivendo? Qual é a área na sua vida que você está considerando esse deserto que parece que não acaba? Deixa eu falar uma coisa para você: se você está vivo, está de pé ainda, é porque o Senhor está caminhando contigo no deserto, é porque Ele está te dando alívio, aleluia. O sol escaldante não está vindo sobre você, aleluia, e durante a noite Ele está enviando a sua coluna de fogo, Ele está te protegendo, Ele está te guardando. Se você ainda está de pé e é um sobrevivente, é porque o Senhor é contigo nesse deserto. Mas é o tempo da aprovação, e no tempo da aprovação, muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, a palavra aprovação, ela nos arremete ou nos faz entender uma coisa: você é provado para que as atitudes que você venha a tomar se vai condizer com aquilo que o Senhor quer ou não. Então, quando você é provado para que você tome uma atitude, mas qual é a atitude que você vai tomar? A aprovação é isso, é quando você está num colégio, você está estudando, e você passa alguns meses no primeiro bimestre aprendendo, e aí vem a primeira prova, e a primeira prova que vem, ela vem não é para te reprovar, ela vem para justamente colocar à prova o quanto que você aprendeu no tempo que você passou. Se você valorizar o tempo que você está ali ouvindo,
se você valorizar o tempo que você está ali tendo os ensinamentos, e você guardar os ensinamentos, quando chegar o momento de você executar a prova, você não vai sair tão mal. Mas sabe qual é o problema? O que é mais fácil para o aluno? Falar que o professor não ensina direito? Falar que o professor é exigente demais? Falar que o professor passa muitas coisas para casa que não dá conta de fazer? Ou procurar aprender enquanto ele está ensinando, caminhando contigo? Eu estou dando um exemplo simples de como o que acontece na nossa vida espiritual com Deus. Porque nós estamos vivendo, cada dia da nossa vida, existe alguém que está caminhando ao nosso lado. Olha, lembra que no primeiro versículo diz: assim como proclama o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração. O que ele está dizendo? Durante todo o dia o Espírito Santo está do teu lado te ensinando. Então, durante todos os dias, nós estamos passando por situações que o Senhor, Ele está nos ensinando. Mas o que você está aprendendo com Deus, nesse período de provação que você está vivendo? Nesse tempo de provação, o que você está aprendendo com Deus? Porque se você ficar só focando em reclamar, se você ficar focando só, aleluia, em trazer aquela dor de não aguento, não dá, não suporto, você acha que essa provação vai acabar? Eu digo para você que não vai. Porque quando chega a hora que você for submetido à prova, você vai ficar com vergonha, porque quando você olhar aquele monte de coisa na sua frente, você não vai saber como começa e nem como termina. E muitas das vezes existem alunos que devolvem a prova e nem o nome coloca na prova. Sabe por quê? Porque não conseguiu executar uma resposta. E a vergonha é tão grande que não quer colocar o nome na prova. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Não adianta você querer se ocultar, aleluia, no momento da aprovação, porque o Senhor está observando, Ele sabe cada um de nós, se nós estamos correspondendo de acordo com o que Ele espera de nós ou não. Ele sabe quantos alunos tem com ele caminhando no deserto. Ele sabe quem daqueles ali tem uma possibilidade de avançar e mais adiante. Mas a mesma atenção que ele dá para aquele que se esforça, ele também dá para aquele que não faz nenhum esforço. A mesma atenção que ele dá para aquele que luta, que busca, ele também dá a mesma atenção para aquele que despreza a presença dele. Mas o período de provação, aleluia, vai passar. Agora a questão é se você vai sair vivo da provação ou não. Porque há muitos que já morreram e não conseguiram atravessar, e não conseguiram sair da provação. Sabe por quê? Porque endureceram os seus corações, aleluia. E aqui ele está dizendo no versículo 8: não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Durante o tempo da provação no deserto. Durante o tempo da provação no deserto é quando mais nós ficamos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês conhecem, mas quando criança, a nossa mente está focada naquilo que a gente tem mais contato diário, né? Então, quando criança, a gente brincava muito no quintal, né? E tinha uma planta que eu não sei se vocês sabem o nome dela. Mas essa planta, quando você chega perto dela e você encosta nela, ela se recolhe todinha. Como é que é o nome dela? Ah, vocês sabem, dormideira. Por que ela se fecha? Porque ela quer se proteger. Ela quer se proteger. E o que acontece com quem está no momento ou no tempo da provação no deserto?
não suporta mais a provação. Então tudo que acontece, ela faz o quê? Fecha o coração. Por isso ele está dizendo assim: não endureça o vosso coração, como aconteceu com aquele povo no deserto. Deus está colocando o meu coração e o teu coração à prova nesse deserto. Deus quer revelar o que tem dentro de nós, mas Ele não está querendo revelar para Ele não, Ele está querendo revelar para nós. Sabe por quê? Nós não nos conhecemos na realidade como nós estamos ou como somos. Você sabia disso? Não sei se já aconteceu contigo, de você fazer algo e depois você repensar daquilo e falar: eu não sei o que me deu de eu fazer isso. Existem partes em nós que nós nem conhecemos. E o nosso coração, como diz a palavra do Senhor, o coração do homem é o quê? O coração do homem é o quê? Enganoso. É por isso que você já deve ter visto por muitas vezes pessoas dizendo assim: eu amo, né? Quando chega nos dias dos namorados, então, que tem muito eu amo, né, irmãos? Não é verdade? Mas quando vem a provação, que a coisa fica séria, amor acaba tudo. Porque foi colocado à prova o quê? O que tinha aqui dentro. Então o amor não é paixão. O amor não é sentimento, a vontade de estar junto só de alguém que você gosta da companhia. O amor é provado justamente na dificuldade, é na adversidade. E aí Deus coloca à prova o coração daquele povo que está caminhando no deserto. E como que Deus vai colocar à prova o coração daquele povo que está caminhando no deserto? É justamente através do que estava acontecendo com eles submetidos à pressão. Então Deus permite que algumas coisas, irmã Cristiana, aconteçam em nossas vidas, pastora Renata, que Ele nos coloca submetidos à pressão. Não é porque Deus quer saber até onde a gente suporta, não. É para a gente conhecer, para nós entendermos que nós precisamos ainda buscar mais força, buscar mais a Deus. Por quê? Porque tem provações que nos colocam de fato sob pressão. E é no momento da pressão que nós tomamos atitudes. E é no momento da pressão que nós falamos coisas. E é no momento da pressão que nós tomamos decisões que muitas das vezes elas vão nos levar para caminhos que vai nos fazer sofrer, que vai nos tirar do foco, que vai nos tirar da vontade de Deus. O que acontece com aquele povo é isso: Deus está submetendo eles à pressão. Eles estão no deserto, Deus está cuidando, Deus está protegendo, mas Deus também está provando. E a Bíblia diz que o tempo da provação estava ali, mas a Bíblia fala que muitos deles endureceram o coração. Onde vossos pais me tentaram, no verso 9 diz: pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenha contemplado as minhas obras. Irmãos, e sabe o que eu vejo com isso, diaconisa Rafaela? Que a questão não é Deus fazer milagre. A questão não é Deus mostrar através de obras grandiosas e milagres. A questão está dentro do ser humano. E a Bíblia fala que mesmo Deus fazendo tudo isso, eles ainda continuaram com o coração fechado. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Isso aqui é tremendo, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, diz assim: uma das mulheres que nos ouviam, isso é Paulo falando, era temente a Deus e chamava-se Lídia. Entenda o que está acontecendo aqui. Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Parte B.
E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. A Bíblia fala que antes de Paulo e Silas ter sido lançado na prisão, de passar pelaquela situação, quando ele chega naquela região, eles se apartam um pouco para poder orar. Eles vão a uma parte onde havia um riacho, um local tranquilo, e ali quando eles chegam havia algumas mulheres que estavam ali, e Paulo começa a falar da palavra de Deus, e aquelas mulheres estão ali, mas houve uma entre muitas que parou para prestar atenção na palavra. E a Bíblia fala que ela era uma mulher que temia a Deus, e Deus abriu o coração dela para ela entender a palavra. Deus muitas das vezes fez isso com o povo de Israel, tentando abrir o coração deles, falando com eles, mas eles ainda fechavam o coração. Deus está dizendo uma coisa, eles estão interpretando outra. Deus está falando faz isso, eles estão olhando para Deus e achando que Deus estava querendo obrigar eles. Deus estava dizendo faz a minha vontade, e eles estavam querendo que Deus fizesse a vontade deles. Tudo que Deus falava era interpretado de maneira contrária. Mas a Bíblia fala que Lídia, ela ouve a palavra, e a Bíblia fala que ela para prestar atenção, e Deus faz o quê? Lhe abre o coração para que ela pudesse o quê? Entender. Porque você ouvir a palavra de Deus é uma coisa, e você entender a palavra é outra. Eu não sei se você está entendendo nessa noite a palavra. Eu não sei se você está entendendo nessa noite o que o Senhor está falando com a igreja. Eu não sei se você está entendendo nessa noite o que o Senhor está querendo revelar para mim e para você. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Aleluia, no período da provação é quando o nosso coração é colocado sob pressão. É quando é colocado à prova. É para tirar de dentro de nós o que de fato existe lá. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Irmão, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo. Olha só o que o escritor dessa carta aos Hebreus está dizendo. Irmãos, tenha cuidado para que nenhum de vós mantenha o coração. Manter o coração incrédulo e perverso quer dizer contrário. E incrédulo é que não acredita, que não dá credibilidade. Olha o que Deus está falando conosco. Olha o que Deus está falando conosco. O que o Senhor está falando é: mantenha o teu coração, aleluia, firme, crendo. Não seja incrédulo e não perverta, não mude, não tente, aleluia, mudar o sentido da verdade de Deus para se encaixar nas tuas vontades. No versículo 13 diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. E quando se fala embrutecido, irmãos, é uma coisa muito séria. Porque aquele povo não aceitava ouvir mesmo. Embrutecido é isso. Quando nós estamos vivendo um engano, irmãos, se você chegar para uma pessoa que está desviada, se desviou do caminho do Senhor, e você for levar uma palavra para ela, sabe o que ela vai falar para você? Eu já conheço. Que ela está o quê? Embrutecida, enrijecida. E se você argumentar e continuar, ela vai começar a buscar fundamentos para poder desqualificar o que você está falando. Eu era da igreja, e na igreja eu vi muita coisa, vi isso. Aqui eu estou melhor do que lá. Pessoa embrutecida é assim.
Ela não quer ouvir, ela não vai ouvir, ela não vai dar credibilidade, ela vai argumentar, ela sempre vai fazer alguma coisa ou falar alguma coisa para desqualificar a palavra de Deus, aleluia, para colocar você numa posição, aleluia, de defensiva e não. Justamente, pessoa embrutecida é assim. E aí ele está dizendo, nós temos que ter cuidado para não ficarmos desse jeito. Nós temos que nos exortar uns aos outros. Que exortar, irmãos, não quer dizer corrigir, ferir, não é isso não. Exortar quer dizer animar, é sempre estar lembrando o meu irmão, a minha irmã, que o que o Senhor tem na vida dele é uma promessa grandiosa, é algo maravilhoso, que ele não pode desistir, que ela não pode desistir daquilo que o Senhor lhe prometeu, aleluia, e aguardar o tempo, aleluia, da promessa, porque a provação também tem um tempo, não é para sempre, uma hora isso vai acabar, e nós vamos chegar onde o Senhor determinou em nossas vidas. E aí no verso 14 diz: porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim a fé que nele depositamos desde o início. Ele está dizendo o quê? Se apegue à fé, acreditar. Parece que está difícil, parece que não tem gente, mas se apega à fé, continue acreditando. O tempo da provação vai acabar. Eu já quero profetizar em nome de Jesus que um dia você vai olhar para trás e vai ver essa provação, e você vai dar um sorriso e você vai falar assim: muito obrigado, porque eu passei, cheguei do outro lado e agora eu posso cantar o hino da vitória. Houve um tempo de provação na minha vida, e nesse tempo de provação, um dia eu chorando, falei com Deus sobre algumas coisas, e eu falei: Senhor, e eu conversei muito com Deus, e eu não me lembro se foi ontem ou anteontem, Deus me trouxe a memória, e me fez lembrar do tempo de quando eu orei, e quando eu falei com o Senhor, no tempo da provação. E o Senhor me fez lembrar que eu convidei Ele para Ele caminhar comigo, que eu convidei Ele para Ele me ajudar, que eu falei para Ele que eu não tive um pai para me ensinar, que eu falei para Ele que eu não tive um pai para me apoiar, e eu precisava dele como pai na minha vida. E sabe o que aconteceu? Ele se revelou. Ele pegou pela minha mão e me ensinou, e Ele me fez lembrar desse tempo todinho que passou. E eu estava orando ao Senhor esses dias, falando: Senhor, muito obrigado, aleluia, porque se eu estou de pé hoje, se eu estou aqui, é porque naquele dia o Senhor ouviu o clamor da minha alma, e o Senhor esteve do meu lado, aleluia. Cheguei onde nunca imaginei que chegaria, aleluia. Cheguei onde nunca pensei que poderia ou seria capaz de chegar, mas o Senhor esteve do meu lado. No momento da provação, ou você desiste, fica embrutecido, volta atrás, ou você pede socorro ao Pai e diz: eu estou aqui, eu não quero morrer no deserto, eu não quero ficar no deserto, me ajuda. Mas isso é cada um, isso é pessoal. Ou você crê ou você duvida, ou você toma posse ou você abre mão. Isso é particular de cada um. E aqui no versículo 15 diz: por essa razão é que se afirma hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram? Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, guiados por Moisés? E aqui ele continua falando: onde estão aqueles que se rebelaram contra o Senhor? E ele começa a contar a história. Todos caíram mortos no deserto. Tenha fé, minha irmã. Tenha fé, meu irmão. Aleluia. Nós não vamos cair mortos no deserto.
Nós não vamos cair mortos no deserto. O Senhor tem operado seus sinais, o Senhor tem operado suas maravilhas, o Senhor tem mostrado que é comigo, que é contigo, o Senhor tem mostrado que é conosco. Aonde nós chegamos, aonde você chegou, aonde nós chegamos e estamos aqui, é para a glória de Deus. É sinal que durante a noite Ele tem mandado uma coluna de fogo para me guardar e te guardar. Aleluia, do espanto noturno, aleluia, da peste que anda na escuridão, aleluia. E durante o dia Ele tem mandado uma coluna de nuvem, sabe para quê? Para nos guardar e nos proteger, olha, da mortandade que assola ao meio-dia. É por isso que já se passou muito tempo e já vimos muitos caindo à direita, caindo à esquerda, mas você não está sendo atingido. A mão do Senhor está sobre a tua vida para te guardar, para te proteger, para te livrar. A mão do Senhor nos trouxe até aqui. Quem pode levantar a mão e glorificar ao nome do Senhor Jesus nessa noite? E aí ele continua dizendo no versículo 17: e contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Olha aí, irmãos, olha aí, versículo 17: e contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Irmãos, para pensar. 40 anos não são 40 dias. 40 anos não são 40 semanas. 40 anos não são 40 horas. Você imagina Deus irado por 40 anos. Todo dia aquele povo era pressionado, o coração deles estava sob pressão, e eles sempre colocavam o mal, sempre fazia o mal, sempre agia com rebeldia, sempre agia contrário à vontade do Senhor, sempre. Então o problema não está em Deus, o problema está no que está dentro de nós. O problema está naquilo que o nosso coração está abrigando, o que nós estamos permitindo que esteja dentro de nós, ou mantendo dentro de nós. E o porquê que Deus permite que aquele povo caminhe naquele deserto, e o porquê que Deus se ira, e aquela ira dura 40 anos, aleluia. Aquele povo viveu 400 anos, 400 anos no Egito, aprenderam tudo sobre a cultura egípcia, sobre a religião egípcia, aprenderam tudo sobre os deuses do Egito. Ali onde eles estavam no Egito, o coração deles ficou cheio das coisas que estavam, porque eles conviveram no Egito. E Deus estava colocando eles à prova, sabe para quê? Para eles lançarem fora os deuses do Egito, que ainda estavam em seus corações. O desejo pelas coisas que ainda estava no coração deles, que veio do Egito. A lembrança e as memórias do tempo que vivia no Egito. O prazer que eles sentiam ainda em lembrar da vida que viviam no Egito. Deus está colocando o coração deles à prova. Deus está mostrando para eles: vocês estão caminhando aqui no deserto, eu estou do teu lado, mas o teu coração ainda está no Egito. E Deus está pressionando, Deus está colocando pressão, Deus está permitindo a provação vir. Aleluia. Sabe para que Deus levou aquele povo para o deserto? Foi para tirar o Egito de dentro deles, porque Deus não podia permitir que eles entrassem numa terra onde o Senhor tinha prometido para eles descansarem, se o coração deles ainda estava no Egito. Eles iam fazer daquela terra um outro Egito. É por isso que Deus está procurando aqueles que acreditam. É por isso que Deus está procurando aqueles que acreditam e não duvidam. E o Senhor estava buscando isso naquele povo. E aqui continuando o versículo 18: e a quem jurou que jamais
haveriam de ingressar no seu repouso, ora, não foram aqueles que se mantiveram, não foram aqueles que se mantiveram rebeldes. Aí ele fala, não foram aqueles que se mantiveram. Por que ele diz mantiveram rebeldes? Ele está dizendo, sabe o quê? Deus, ele permite que algumas coisas aconteçam comigo e contigo em nossas vidas, para nós reconhecermos o nosso posicionamento, se estamos vivendo em rebeldia, em desobediência, fazendo aquilo que desagrada a Ele. Deus está me dando tempo, te dando tempo. Sabe para quê? Para nós nos arrependermos e lançar para fora, lançar fora o Egito de dentro de nós. E dizer para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor habite dentro de mim, mas eu sei que o Senhor não pode habitar num coração que está cheio de coisas do Egito. Eu não quero mais ter o Egito dentro de mim, eu quero ter a tua presença dentro de mim. Deus está colocando à prova o seu povo. No último versículo diz, concluímos desse modo, que não lhe foi possível entrar na terra prometida por causa da incredulidade. É uma coisa simples, mas que as pessoas não percebem. Por causa da incredulidade que eles não entraram na terra. Haverá muitos cristãos, muitos crentes, muitas pessoas que se batizaram nas águas. Haverá muitas pessoas que frequentaram cultos e foram em igrejas que não vão entrar no reino do céu por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Porque quando somos submetidos à prova, a primeira coisa que muitos de nós faz é gritar: cadê Deus? Cadê Deus? Primeira coisa que fazemos é, não, porque eu faço isso, porque eu faço isso, porque eu sirvo, porque eu faço isso, eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa obediente, eu obedeço a palavra, eu não falto culto, eu estou sempre na igreja. Cadê Deus? Agora, na hora que eu mais preciso, cadê Deus? E Deus está colocando o teu coração à prova, e Deus está mostrando que dentro de você existe incredulidade, porque você não está enxergando que Deus continua do teu lado. Deus continua do teu lado, mas o período da provação, Deus não livra ninguém disso. Se Deus fizesse isso, ou livrasse alguém do período de provação, você acha que Jesus iria passar pelo Gólgota? Quando ele faz a oração, qual a oração que ele faz? Senhor, ô Pai, olha, se possível for, a dor é grande, o sofrimento é grande, como humano, não sei se eu consigo suportar, se possível for, mas no final ele diz: todavia, cumpra-se a tua vontade. Há quem diga que quem estava com as mãos naquele martelo quando os pregos foram fixados nas mãos de Jesus era Deus. Há quem diga que quando alguém que pegou ali o chicote e açoitava a Cristo, e como foi falado aqui bem na parte da manhã, ao ponto de alguns ossos de Cristo ficar exposto, porque a carne ia saindo em pedaços. Por isso foi dito que ele foi moído, porque o chicote batia e arrancava pedaços da carne. Há quem diga que quem tinha aquele chicote nas mãos era Deus. Era necessário que Cristo passasse por tudo aquilo. Deus não vai livrar nenhum de nós de passarmos pela provação.
Mas será que nós teremos a capacidade de falar: Pai, seja feita a tua vontade? Será que nós teremos a estrutura para falar: Pai, seja feita a tua vontade? Jesus disse, aleluia, que ele venceu o mundo, aleluia. A Bíblia fala, Jesus ele disse isso, que é necessário nós confiarmos e acreditarmos, porque ele venceu o mundo. E quando ele diz assim, ele está falando: olha, eu não vim, aleluia, eu não vim como Deus, eu vim como ser humano. Sofri na carne aquilo que você também sofreu. Se eu pude vencer, você também pode vencer em Deus. Jesus recorreu ao Pai dizendo: todavia seja feita a tua vontade. Ele recorreu ao Pai. Aleluia. Recorra ao Pai, minha irmã. Meu irmão, recorra ao Pai. Meu irmão, minha irmã, recorra ao Pai. Está doendo, está difícil, recorra ao Pai. Vai para o joelho, chora na presença dEle, pede para Ele o colo. Senhor, me dá teu colo, eu preciso sentir a tua ajuda, eu preciso sentir o teu amor, eu preciso sentir o teu perdão, eu preciso sentir o teu consolo, eu preciso sentir a tua mão me ajudando a sair dessa situação. Jesus, me socorre! Quem sabia fazer isso bem foi Pedro. Ele desce para andar sobre as águas. Aleluia. Há alguns de nós que já ouviu, ou talvez até já falou, que Pedro não teve fé, não viu que era Jesus que estava ali, e por que ele agora está afundando? Se Pedro não tinha fé, irmãos, eu fico até com vergonha, porque eu não sei se em alto mar eu ia descer do barco para andar por cima da água, não. Mas ele fez porque Jesus falou, e tem que ter fé para fazer isso. E ele andou sobre as águas, mas a Bíblia diz que o vento era contrário. Sabe o que isso quer dizer? Você pode estar seguindo o que Jesus está falando, você pode estar obedecendo o que Jesus está falando, mas ainda vai ter vento contrário. Existe um período de quê? Provação. E quando o vento contrário vem, o nosso coração é colocado à prova, nós somos colocados à pressão. E o que acontece com Pedro? Ele confia, ele desce do barco, ele anda sobre as águas, mas quando ele sente o vento contrário, e o vento vinha e era forte, e ele olha e ele vê as correntes marinhas se fortalecendo, ele vê as ondas se agitando. A Bíblia fala que ele teve medo e ele começou a afundar. Ele está diante de Jesus, mas está afundando. Ele está ouvindo o que Jesus falou, obedecendo, mas está afundando. Aí é a hora que nosso coração é colocado à prova. Ou você reclama que está afundando, eu estou obedecendo, não sei o que está acontecendo na minha vida, eu estou fazendo tudo o que Deus está mandando e eu não sei que por que está assim a minha vida. Ou você diz: Senhor, socorre-me. Pedro estende a mão e diz: Senhor, socorre-me, a minha fé é pouca, eu estou afundando. E Jesus pegou na mão de Pedro e ele começou a andar sobre as águas novamente. Aleluia. Cabe a mim e a você dizer: Pai, me socorre. A quem você está recorrendo no momento da tua grande tribulação, no momento da tua angústia? A quem você está recorrendo no momento da tua tristeza? A quem você está recorrendo no momento da tua aprovação? A tua aprovação tem um tempo de começo, meio e fim, mas quem é que você está buscando? Em quem você está buscando auxílio? Clama! Pede para Ele te socorrer, pede para Ele te ajudar. Não se torne incrédulo. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles tinham acabado de ver milagres, as 10 pragas vindo sobre o Egito. Deus confrontou todos os deuses do Egito e venceu. Livrou-eles de Faraó, abriu o mar. Aleluia, eles atravessaram em terra seca. 3 dias depois eles estavam falando para Moisés: tu nos trouxe aqui para morrer aqui de sede, porque não temos água nem para beber. Tu nos trouxe aqui para morrer aqui.
Aleluia. Eles provocam a ira em Moisés. Deus faz água sair da rocha. Aleluia. Águas de Meribá, onde o povo ali, com uma rebelião, uma rebeldia, reclamando. Alguns ainda estavam pensando nos repolhos, nos pepinos, estavam pensando nos legumes que eles tinham no Egito. Eles pensaram no legume, pensou em tudo que comia, na carne que comia no Egito, mas se esqueceram que lá eles eram escravos. Se esqueceram que lá eles eram escravos. Sabe o que isso revela? A ingratidão. E Deus se aborrece muito com isso. Gente ingrata que não lembra de onde Deus tirou. Um dia, aleluia, nós estávamos pelos cantos chorando, porque não tínhamos nada e ninguém por nós. O Senhor veio e nos deu tudo, entregou tudo em nossas mãos, falou aqui, ó, agora você tem, aleluia, eu sou contigo. Jesus nos levantou, aleluia, Jesus nos deu força, vencemos e passamos por tudo. E agora, meu irmão, a gente esquece de quem nós éramos. Aí nós nos esquecemos de quem nós éramos. Nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Nós nos esquecemos do que Deus fez em nossas vidas. Não seja ingrato para com o teu Deus. Não seja ingrato para com o teu Senhor. Não permita que o teu coração, não fique com o teu coração endurecido, embrutecido como aquele povo ficou. Então é noite de arrependimento. É noite de nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor, o nosso coração diante do Senhor, e dizermos para Ele: Senhor, eis-me aqui. Mantenha o teu coração livre, aberto, com acessibilidade para o Espírito Santo e para o Senhor trabalhar. Mesmo no tempo da provação, o Senhor se mantém ao seu lado, minha irmã. Mesmo no tempo da provação, o Senhor se mantém ao seu lado, meu irmão. Não duvide disso. As palmas louvam ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo.